Tenho a honra de receber no dia de hoje o professor José Paulo de Souza, que é bacharel em administração pela Universidade Estadual de Maringá, formado em 1987. Ele é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1999, doutor em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2002, tem pós-doutorado em administração pela USP, Universidade de São Paulo, em 2008. Também é professor associado do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá. Participa de um importante grupo de pesquisa chamado PENSA, que é da USP e que desenvolve assuntos relacionados à área de gestão de sistemas agroindustriais. Professor José Paulo, é uma satisfação recebê-lo aqui. O senhor que tem acedido sempre, né, aos convites e procurando atender a comunidade de Maringá e da região. Muito obrigado pela presença e abro a palavra para a sua consideração inicial. Obrigado, Yamazaki. Para mim é uma satisfação poder estar aqui participando do seu programa. É muito bom ter essa oportunidade de estar mantendo esse contato da universidade com o seu público. Então, para mim é uma grande satisfação. Professor José Paulo, o senhor que é um mestre e um doutor na área de engenharia de produção, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre a importância da área de administração de produção e logística, né? E qual é o seu papel fundamental dentro da empresa e também para o sucesso das empresas. Bom, Yamazaki, a gestão da produção, ela trata de atividades relacionadas à estratégia, planejamento, a questão operacional da empresa, voltada para quê? Para a oferta de produtos e serviços ao mercado. Então, a gestão da produção, ela trata de alinhar a estratégia competitiva com capacidade produtiva. Ou seja, ela vai levar ao cliente aquilo que ele precisa, dentro dos níveis de qualidade que precisa, de acordo com os padrões exigidos, não só pelo mercado, também pelo nosso sistema legal, normas. E cabe a ela então fazer o quê? Fazer com que aqueles objetivos estratégicos que a empresa estabelece, eles sejam alcançados a partir do quê? No processo produtivo. Então, o gestor de produção cabe o quê? Cabe a função de planejar, né, organizar o processo produtivo, executar esse processo e controlar para que as atividades que são estabelecidas sejam realmente executadas. Isso quer dizer o quê? Que a função da gestão da produção hoje, ela tem uma função estratégica. Não é só uma função operacional. Ela tem uma função estratégica por quê? Porque ela é responsável também pelo sucesso da organização. Então o papel do gestor é o quê? É atuar diretamente nessa questão estratégica voltada para quê? Para o sucesso da organização. E a questão da logística, do transporte e também do armazenamento? Bom, ela somente com a produção, ela não completa o ciclo, né? Não, o que na verdade acontece é que a logística não é só aquilo que o pessoal pensa que envolve a distribuição. Se você olha assim, as pessoas pensam que logística é só distribuir, é entregar um produto. Mas a logística, ela envolve desde as atividades relacionadas ao fornecimento, quanto à manufatura e à distribuição. Então o que acontece? O gestor de produção, ele tem que perceber que o que ele faz no processo produtivo também é logística. Então, se nós formos considerar teoricamente, né, a logística, ela envolve o processo de movimentação de produtos e informações, mas envolvendo toda a cadeia produtiva. Então, desde o fornecedor, no processo interno de produção, até a entrega ao cliente. Na verdade, o cliente ele só pega a terceira parte, que é o quê? Que é o processo de entregar para ele aquilo que ele precisa. Isso quer dizer o quê? Quando você compra pela internet, a tua preocupação maior é o quê? É você receber o produto no prazo que você recebe de informação no site. Então, a logística tem essa função mais próxima do cliente, mas para uma organização, ela vai envolver desde o fornecimento, o processo interno, e isso quer dizer o quê? Layout, transporte, armazenagem, sistemas de estocagem, quer dizer, uma série de atividades e ações que vão fazer com que aquele prazo que você prometeu para o seu cliente seja cumprido. Né? Então, ela tem um papel essencial na produção. Esse esclarecimento é fundamental, porque como o senhor colocou, todos, em geral, o público externo, normalmente pensa em logística na entrega, né?
Exato. Ele não pensa que existe o cliente externo no sentido de receber o produto pronto, mas tem também o próprio fornecedor, o encaminhamento da matéria-prima, e também tem o próprio cliente interno, que são os funcionários também, né, de receber e ao manusear, operacionalizar, também faz parte da logística, né? Exatamente. E é fundamental, né, isso. Exato. E só complementando, o que acontece? Qual é a importância da logística? Como você colocou, eu tenho meu cliente interno, mas o meu cliente interno também tem que movimentar com segurança produtos, tem que armazenar de forma adequada. Né? Então, essa logística, e não é só isso. Se nós pensarmos quando você vai colocar o seu estabelecimento, você tem uma logística de localização. Então, a ideia é o quê? É que antes de você iniciar o seu negócio, seja você instalar uma planta industrial, seja você colocar um estabelecimento comercial, você vai também achar o melhor local para você localizar. Porque a ideia é o quê? De acordo com cada atividade que você desenvolve, você vai ter um local mais adequado. E a ideia da logística é também buscar essa condição. Né? Então, a ideia é o quê? Se eu tenho um sistema de manufatura ou uma planta industrial, o custo é o maior direcionador. Mas se eu quero colocar uma loja, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando pessoas, eu estou buscando rendimento. Então, para cada tipo de atividade, você tem também uma atividade logística que passa a ser essencial, você considerar. Professor, eu gostaria que falasses ainda no tema da produção. Sabemos que esse tema é um tema que muitos pensam que é próprio para grandes empresas, né? Grandes indústrias, grandes conglomerados. Aí se fala, vamos fazer o PCP, o ERP e assim em diante, as diversas técnicas, né, de planejamento, do controle da produção, do acompanhamento, da avaliação e assim em diante. Mas este tema, o senhor que é especialista, doutor na matéria, como é que está hoje esta área de conhecimento? Somente está sendo usado pelas grandes empresas, as empresas de porte médio, ou mesmo porte pequeno, e qual é a importância delas, essas firmas pequenas? Eu gostaria de dar uma mensagem também para o telespectador, porque muitos empresários estão nos ouvindo, eles fazem também um tipo de planejamento dessa produção, mas às vezes de uma forma assim, né, um tanto, digamos, tupiniquim, né? Qual a importância dela que qualquer empresa, né, mesmo pequena, fizesse, né? Bom, Yamazaki, eu costumo dizer que mesmo na nossa casa a gente faz gestão da produção. Ótimo. Então o que acontece? Não é só uma grande empresa que precisa de ferramentas de gestão de produção. Todas as empresas têm que estar preocupadas com custo. Na nossa casa nós estamos preocupados com custos. Então a gestão de produção implica em você planejar em qualquer nível, ou planejar não só para uma grande empresa, mas também com uma pequena empresa. O empresário hoje está percebendo, em qualquer nível, que ele precisa ter uma boa gestão da produção, de forma que ele possa cumprir principalmente as promessas que ele faz para o seu cliente, mas principalmente o quê? Usar melhor os seus recursos. Então, empresa, a micro, a pequena, ou a média, ou a grande empresa, e a gente vai ter problemas de produção em qualquer um desses tipos de organização, eles sabem que eles precisam de ferramentas que possam realmente gerar um melhor aproveitamento dos recursos. Ou seja, reduzir custos, manter os padrões de qualidade que ele precisa, né, e oferecer um produto realmente de qualidade para qualquer classe de consumidor. Entendeu? O microempresário, de repente, ele pode ter um produto para uma classe alta e ele precisa ter qualidade. E a qualidade está associada ao quê? A capacidade que ele tem de gerenciar, não é? De controlar e executar realmente o seu processo produtivo com qualidade. Então o que a gente percebe hoje é uma busca muito grande de todos os empresários de ferramentas, de conhecimento para que ele possa fazer essa gestão da produção de forma eficaz. Até porque o senhor falou realmente um assunto interessante. Para que ele possa fazer a gestão da questão do custo e da qualidade. Sim. Até porque, segundo conceitos modernos de hoje, ter boa qualidade de produto e custo baixo não é hoje considerado um grande diferencial, né? Não. É considerado praticamente a primeira obrigação essencial de qualquer empresário, né? Então, eu chamo isso de critério qualificador. Certo. É o primeiro, vamos dizer, elemento básico que qualifica ele para poder permanecer no mercado. Exato. Né? Professor, eu gostaria então que o senhor comentasse a respeito também de uma outra área de atuação que o senhor tem agido bastante. O
senhor faz parte de um grupo chamado Grupo Pensa, né? Isso. Que é da USP e que trabalha então a questão de sistemas agroindustriais. Certo. O que se trata exatamente essa matéria? E ela é uma matéria que é uma área de conhecimento que está, digamos assim, integrado à própria gestão da produção também? Sim. Bom, na verdade, todas essas matérias que a gente está discutindo, a própria questão da logística e produção, elas elas estabelecem relações sistêmicas. Se a gente fala de logística, eu tenho a relação entre fornecedor, processador, distribuidor. Se eu pego um sistema agroindustrial, eu tenho a mesma relação, um fornecedor, um processador, um distribuidor. Então, o sistema agroindustrial, o que a gente considera, Yamazaki, é que eu tenho uma relação de interdependência que tem um impacto muito maior no resultado. Se você pega uma cadeia produtiva, vamos pegar do óleo, o óleo comestível. Eu vou ter, começa pela soja. Entendeu? Então eu tenho um produtor rural que tem que fornecer um produto adequado para um processador para que ele possa ter a qualidade que ele precisa no óleo que ele vai estar oferecendo para a dona de casa. Então quando você trabalha um sistema industrial, a nossa preocupação é, eu preciso ter um processo de coordenação e governança das ações que acontecem ao longo dos segmentos. Então a interdependência é muito maior. E quer dizer, a necessidade de articulação maior. Você imagina uma pessoa que quer comercializar um produto orgânico. Ou ele vai controlar isso, ou seja, ele mesmo vai fazer, ou ele vai ter que ter um sistema de informação que vai até o produtor para garantir para o consumidor, que é o que a gente chama de rastreabilidade, garantir para o consumidor que esse produto realmente que ele está comercializando realmente é orgânico. Então, entender o sistema agroindustrial implica em você entender que existe uma interdependência maior e que a grande questão é, para uma empresa poder implementar uma estratégia competitiva, há uma dependência muito maior de todos os segmentos que envolvem a cadeia produtiva. E hoje também eu gostaria que o senhor discorresse um pouco no tempo que dispomos, a questão da sustentabilidade ambiental, que é fundamental hoje em todo o ciclo da produção, né, professor? Com certeza. O que nós observamos hoje, Yamazaki, o Grupo Pensa tem um modelo de análise, é que para você analisar a competitividade de uma empresa ou a capacidade de uma empresa realmente de sustentar uma posição competitiva, você tem diversos influenciadores. Então vai ser desde o governo, com as questões legais, com a política macroeconômica, e nessa questão legal vai entrar a questão ambiental. Então não tem como você tratar de estratégia competitiva no sistema agroindustrial sem considerar esses intervenientes. Ou seja, política ambiental, tecnologia, as organizações, ou seja, os sindicatos, as associações, a própria universidade, o sistema bancário que nós temos, entendeu? Além do que? Desse processo de coordenação que você tem que ter entre os segmentos. Então, é uma interdependência muito forte, existe uma influência muito grande dos ambientes e a questão ambiental hoje ela é essencial, porque ela vai influenciar lá na ponta, que é o nosso consumidor, que faz parte da cadeia produtiva também. Ele que escolhe o que ele quer. E aí o que acontece? Você tem que garantir para ele que aquilo que você faz também não é agressivo ao meio ambiente. Professor José Paulo, eu gostaria que o senhor discorresse ainda, faz uma última pergunta, na questão da gestão de produção, a nível assim, mundial, a posição do Brasil em termos dessa ciência, ou mesmo Maringá, qual é que anda assim? Nós estamos num bom patamar, outros países estão mais avançados, como é que se situa o estudo da gestão e produção no Brasil e a sua aplicação? Bom, em termos tecnológicos, Yamazaki, eu diria o seguinte, ainda nós nos apropriamos ainda de tecnologia. A gente costuma dizer que uma empresa realmente que ela está num nível elevado em termos de produção é uma empresa que consegue desenvolver também seus próprios equipamentos. Hoje, a nossa facilidade de importar faz com que nós nos apropriamos mais de tecnologia do que criamos tecnologia, infelizmente. Mas a gente está avançando muito nesse aspecto. As empresas estão desenvolvendo equipamentos, estão comprando sim, mas essa compra está ajudando a desenvolver mais. Elas estão investindo internamente em recursos e capacidades, porque a gente sabe que não adianta só eu imitar. A minha questão é, eu tenho que ter recursos e capacidades internos capazes de fazer com que eu seja também diferente, que é o que a gente sempre fala de estratégia. Só que a questão é, eu tenho que construir isso. E a gente vê que as empresas estão construindo esse caminho. O pessoal está começando a produzir e está indo além de realmente não só imitar ou comprar uma tecnologia, mas também desenvolver tecnologia. E nós estamos caminhando, mas ainda temos muito o que fazer. Professor, realmente o senhor veio ilustrar
e muito com seus conhecimentos na área da gestão de produção. Eu gostaria de deixar a palavra livre para a sua mensagem final, sua despedida, e para os telespectadores que nos ouvem, que naturalmente adquiriram um pouquinho, né, do seu imenso conhecimento, e também já deixar aqui registrado o convite para comparecer aqui nas próximas oportunidades que assim se fizerem. Mas é uma satisfação poder participar do seu programa, passar um pouquinho da informação, da pesquisa que a gente desenvolve na universidade. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de trazer a universidade para o público. A gente sabe que a universidade parece que fica um pouco afastada do mercado, mas ações como a sua, iniciativas como a sua, estão fazendo com que isso cada vez mais mude. Então é uma satisfação muito grande e a gente está sempre à disposição. Se puder contribuir, é sempre uma satisfação para a gente poder estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. E o programa Caminho de Sucesso, hoje, teve a presença do professor José Paulo de Souza, que realmente veio aqui nos dar uma luz a respeito da sua especialidade, gestão da produção. Nós que agradecemos e até